beleza? Vamos com mais um comentário hoje aí sobre a divisão do trabalho. Para quem não sabe, a organização se caracteriza por uma divisão de tarefas claramente definidas, trabalhos, entendeu? A divisão do trabalho constitui a base da organização. Na verdade, é a própria relação da organização. O Lick, citado por Chiavenato em sua obra, a divisão do trabalho conduz à especialização e à diferenciação das tarefas, enquanto a administração científica tinha como preocupação a divisão do trabalho no nível do operário, dividindo as atividades por tarefa. A teoria clássica se preocupava com a divisão no nível dos órgãos que compõem a organização, isto é, com os departamentos, as unidades, as seções, etc. Essa foi a divisão que ocorreu. Vou falar sobre os princípios gerais da administração de Fayol, vou falar sobre autoridade e responsabilidade. A autoridade é aquele que tem o poder legítimo de mandar e ser obedecido, e responsabilidade é aquele que tem obrigação de cumprir com o ordenado. Ou seja, o que tem o poder da autoridade é aquele que tem um cargo maior, que é chefe, que tem que ser obedecido. E de responsabilidade é aquele subordinado que tem que obedecer à ordem. Então quer dizer que esses dois conceitos são essenciais em uma estrutura em qual uma organização tem que ter. Da administração geral de Fayol é a disciplina, que trata-se o seguinte: os membros da organização devem seguir normas e regras pré-definidas pela empresa. E o não cumprimento dessas regras, dessas normas, pode gerar o caos e comprometer a produtividade da equipe e o bom desempenho da mesma. Um outro princípio é o princípio da unidade de comando, que é o princípio da autoridade única, que é o seguinte: o empregado deve receber ordem apenas de um superior, para ele ficar focado no objetivo da sua função e receber ordem apenas de uma pessoa. Unidade de direção. Em uma empresa existem vários funcionários. A unidade de direção, ela visa instruir cada funcionário sobre uma determinada operação, visando atingir os mesmos objetivos. Boa tarde. Hoje eu vou falar sobre a subordinação dos interesses individuais aos interesses gerais. Bom, no contexto da subordinação dos interesses individuais aos interesses gerais, traz-se uma reflexão que até mesmo nos dias atuais se nota claramente em grandes organizações, por exemplo, grandes indústrias do mercado, onde se está adotado um regime centralizado de poder e de comando. Há informalmente aparentemente grupo de sindicalizado, que tem um chefe que é não explicitamente declarado. Os operários, apesar de trabalharem para um objeto se alcance, por terem seus interesses próprios, por anseios individualizados, podem eventualmente se reunirem e travar uma guerra interna contra o poder das organizações. E esse conceito ele deve ser lembrado, até mesmo para que se note que as regras existem, apesar que muitos não concordam com elas. Olá, então eu vou falar da remuneração pessoal, que é um dos princípios da administração clássica de Fayol. Segundo ele, deve ser justa, garantida e satisfatória de acordo com cada função. Ou seja, aquele funcionário que estiver exercendo o cargo de chefia, um cargo mais alto, ele deve receber uma melhor remuneração, porque vai existir mais responsabilidade da parte dele. E entra também a remuneração por equidade. Aqueles trabalhadores das mesmas funções vai ter o mesmo salário, vai ter os mesmos direitos.